O rei Davi realmente realizou conquistas através desses túneis? Será que o rei Zedequias realmente fugiu dos babilônios dessa forma? O arqueólogo Meir Ben-Dov, de Jerusalém, também vem explorando os túneis de Jerusalém há vários anos. Nós podemos dizer que temos a Jerusalém de cima e a Jerusalém subterrânea. Agora estamos sobre a cidade de Jerusalém. Acima de nós, acima da pedra, acima do telhado, nós temos a cidade. E estamos bem perto da Via Dolorosa, com seus mercados, com o povo nas ruas. Em Jerusalém há dois mundos, embora apenas alguns metros de pedras e rochas os dividam. Eles estão tão distantes como dois planetas gélidos girando em torno do Sol. Será que os túneis podem nos ajudar a entender a Bíblia? Nós indagamos se Jericó realmente desmoronou com o soar de trombetas. Será que Deus realmente destruiu Sodoma e Gomorra? A beleza dos túneis está no fato de que geralmente sirvam como mapa de viagem, autenticando a história e a Bíblia tanto para os turistas quanto para os peregrinos. Para aqueles que buscam provas, por outro lado, as ruínas bíblicas e os objetos antigos podem ajudar a substanciar a crença religiosa. Por outro lado, as descobertas ajudam os arqueólogos na distinção entre o mito e a realidade com relação ao passado. A Bíblia não é um livro de histórias reais, mas há muitas histórias nela e é preciso entender, é preciso aprender como ler a Bíblia. E a arqueologia é um acréscimo, a base é a Bíblia. A arqueologia bíblica é uma busca comparativamente moderna. Ela tem raízes apenas no século passado, quando uma equipe de engenheiros ingleses veio a Jerusalém para pesquisar e explorar a elevação do templo e suas cercanias. Com um sentimento de emoção, eles penetraram por cavernas bloqueadas, atravessaram túneis escuros e fontes de água e redescobriram antigas ruínas escondidas durante séculos. Esses precoces soldados exploradores, sob o comando do capitão Charles Warren, foram os precursores dos arqueólogos modernos de hoje, como o Dr. Ronnie Wright, que vem escavando em Jerusalém há 20 anos. Atualmente, Wright está empenhado numa segunda investigação de um dos locais que foram explorados por Warren, uma fonte de água natural a sul da área do templo. Em 1867, há cerca de 130 anos atrás, Charles Warren veio até a fonte, entrou pela água e por um túnel, e então ele viu uma abertura lateral que dava escuridão. Aí ele subiu por um poço vertical para entrar nesse lugar em que eu estou aqui agora. O que Warren encontrou foi um sistema subterrâneo de águas feito pelo homem, esculpido em pedra. E ele começava na entrada acima e levava ao poço pelo qual havia subido. Parecia ser um caminho oculto, criado para que as pessoas pudessem retirar a água sem serem vistas por um inimigo externo. Isso era vital em tempos de guerra. Sem serem vistos, os hierossolamitas poderiam usar livremente a fonte de água, a fonte Gihon. Eu estou de pé na água que vem de uma curta distância da própria fonte. É a única fonte existente em volta de toda Jerusalém. E esse é o motivo pelo qual as pessoas na antiguidade, muito antes dos israelitas, terem vindo para cá e escolhido esta elevação acima de nossa cabeça para se estabelecer. Jerusalém foi construída pela primeira vez há 5.000 anos, no início da Era do Bronze. Mais tarde, ela foi fortificada pelos cananitas. Mesmo no tempo de Abraão, Jerusalém era uma cidade famosa. Na verdade, em Gênesis, capítulo 14, nós lemos como o patriarca Abraão foi abençoado por Melquisedeque, o rei de Salém, o antigo nome de Jerusalém. Porém, a cidade não é mencionada novamente até muitos capítulos e centenas de anos depois, no segundo livro de Samuel, quando o rei Davi se aproxima com seu exército para atacar a Jerusalém jebusita. E então a Escritura nos conta. E Davi disse que naquele dia em que quem se erguer pelo esgoto e golpear os jebusitas, que são odiados pelo espírito de Davi, ele deverá ser o chefe e o capitão. Alguns versículos depois lemos, então Davi lutou na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Mas como Davi conquistou a cidade? A palavra Zinor, esgoto em hebraico, é a chave.
Os estudiosos e arqueólogos bíblicos têm várias teorias sobre o que significa a palavra. Bem, uma possibilidade é que Tzimor seja de fato um canal de água. E nós sabemos que as cidades foram conquistadas através do envio de tropas através de canais de água para forçar uma entrada na cidade. Será que a palavra Tzimor realmente indica o canal de água de Jerusalém? Se for o caso, não seria a primeira vez na antiguidade que ataques furtivos tenham sido feitos através de um canal de água. A descoberta do poço por Warren pareceu esclarecer o mistério da palavra Tzimor. Mas enquanto muitos dos estudiosos bíblicos concordam que possa ter sido o lugar onde os soldados de Davi tenham subido pelo esgoto e conquistado a cidade, outros ainda têm suas dúvidas. Wright continuou a cavar e encontrou outro túnel mais antigo do que o poço de Warren. Ele levava a um poço de água fortificado. Wright acredita que essa seja a entrada original do poço onde os cananitas, habitantes de Jerusalém, tiravam água durante épocas de sítio, protegidos por uma passagem subterrânea. Essa descoberta recente abriu um novo debate entre os estudiosos em torno da origem do sistema de águas de Jerusalém. A meu lado está a nova fortificação que encontramos na parte mais baixa da cidade de Davi. É uma descoberta totalmente nova e meus colegas, os arqueólogos de todo o mundo, ficaram realmente surpresos, como também nós ficamos. E isso agora irá descrever uma nova e totalmente renovada forma de Jerusalém, a magnitude, a habilidade das pessoas há 3.800 anos antes de Cristo. Tal descoberta foi manchete na imprensa e impressionou a comunidade acadêmica. De uma só vez, havia destruído a teoria do poço de Warren, explicando Tzimor. Também criou um apaixonante debate entre estudiosos sobre outras questões. Alguns afirmavam que a Bíblia estava claramente errada, já que a fortificação de Jerusalém, tradicionalmente atribuída ao rei Davi, fora rebatida, já que os arqueólogos haviam encontrado enormes torres datadas da época de Jerusalém dos Cananitas, da época de Abraão. Alguns desses arqueólogos deveriam reler a Bíblia. Esses são componentes diferentes de um sistema. E isso é totalmente novo. Então podemos juntar vários componentes e obter algo realmente grande. Outros rebatem ardentemente isso, dizendo que os achados, na verdade, confirmam, ao invés de contradizer o que a Bíblia nos relata. Todos os achados arqueológicos nos ajudam a entender melhor a antiguidade e o mundo bíblico. Então, o que encontramos aqui agora é um esclarecimento arqueológico do que acontecia naquele período que é atribuído a Abraão. Além de exploradores da verdade bíblica, os túneis também atraíram caçadores de tesouros. Em 1910, o inglês, o capitão Montague Parker, seguindo uma teoria mística sueca, escavou aqui para encontrar a Arca dos Tesouros do Templo de Salomão. Após subornar os guardas muçulmanos, ele começou a buscar formas de entrar no templo através de um dos túneis subterrâneos. Sua busca começou próximo ao poço de Warren, ao longo da descoberta moderna do Dr. Wright. Quando os muçulmanos descobriram Parker cavando em volta da área da mesquita à noite, foi um alvoroço. Os gritos eram de "Os infiéis estão aqui, o Islão está sendo violado". Com o tumulto, Parker fugiu da Terra Santa, mal conseguindo salvar a própria vida. Mas seus artefatos abandonados permaneceram como testemunha. Montague Parker, ele fez um poço aqui, mas não chegou ao subsolo. Então não encontrou o que nós encontramos aqui. Mas podemos ver baldes, estão vendo ali? Baldes. Baldes enferrujados. Foi isso que ele nos deixou. Possivelmente um dos mais famosos túneis da antiga cidade, com mais mistérios do que os outros, seja o túnel que sai da fonte Guion. Aqui, na verdade, começa o túnel de Ezequias, que, devo dizer, em minha opinião, é um dos enigmas. A sua construção, os enigmas da engenharia do mundo antigo. Em 701 a.C., o rei Ezequias preparou o túnel como defesa contra uma força invasora liderada pelo general assírio Sanherib, que estava sitiando a cidade. No livro das Crônicas, nós lemos como Ezequias bloqueou a única fonte de água da área, a fonte Guion.
O rei Ezequias tinha dois objetivos. Não apenas ele cortaria o suprimento de água ao exército invasor, como poderia também fornecer fartura de água para os moradores de Jerusalém. Esse longo e sinuoso túnel trouxe água para a cidade, toda a água para a cidade. Aí é que está a grande diferença. Tudo então está protegido, ninguém precisa utilizar canais subterrâneos escondidos para trazer um único balde de água. No final, Ezequias foi vitorioso. Jerusalém resistiu ao cruel ataque e um Sanherib derrotado partiu com seu exército assírio em desgraça. Mas o enigma ainda permanece, porque a Bíblia não nos conta como o túnel foi construído ou como foi feito tão rapidamente. Eu agora estou no túnel de Ezequias, estão vendo? É muito estreito. Sua largura, 60 centímetros de largura, é 2 pés. É só o que tem. Sempre um lugar para um único operário com um machado para quebrar a pedra. O túnel foi feito para levar a água subterraneamente do poço de Siloé, que fica dentro da cidade. Uma inscrição encontrada na saída do túnel no final de 1800 fornece uma resposta parcial a algumas das indagações. Escrita em hebreu antigo, ela diz: o túnel foi terminado, enquanto os pedreiros golpeavam um em frente ao outro, um ouvindo o grito do outro. Ferramenta contra ferramenta. 2 cortes de machado, um daqui e o seu colega do outro lado fazia outro. Eles poderiam, é claro, cometer 2 erros durante o percurso. O primeiro, seria não se encontrar, certo? Então, de maneira jocosa, teriam 2 túneis pelo mesmo preço. Eles também poderiam cometer o erro de cruzar um acima do outro, o que novamente não aconteceu. E eles finalmente se encontraram. As teorias variam quanto a como os antigos cavaram um túnel tão sofisticado. Alguns dizem que os pedreiros seguiram uma grande fissura na pedra bruta, mas ninguém sabe ainda a verdade. O que provavelmente é mais importante para nós é que aqui, diante de nossos olhos, permanece uma história bíblica claramente corroborada por uma prova arqueológica de 2000 anos de idade. A tábua de Ezequias é obviamente singular, pois na maioria dos casos encontramos esses túneis, mas não temos absolutamente a capacidade de identificar quem os usou, qual era a sua finalidade ou quando foram construídos. As mais conhecidas dessas escavações anônimas são os túneis hasmonianos, localizados ao longo do perímetro externo da elevação do templo. Tais túneis também foram explorados no último século. Para sua surpresa, ele encontrou passagens cavernosas com paredes mais altas do que qualquer outra caverna que já havia explorado. Para que eram usados e quem construiu paredes tão altas? Uma teoria sugere que elas fossem cavernas naturais, já que parecia improvável que alguém fosse construir paredes tão altas para um caminho de águas. A resposta ainda é desconhecida pelos arqueólogos. Depois das escavações de Warren, os túneis foram novamente lacrados e só em meados dos anos 80 que os arqueólogos os exploraram novamente e descobriram artefatos antigos dos períodos de Hasmond e de Herodes, na era do Segundo Templo. Esse surpreendente túnel de 120 metros de comprimento é feito num leito de pedra, mas é bloqueado por paredes da elevação do templo construídas pelo rei Herodes em torno de 20 a.C. Sua verdadeira extensão é desconhecida e sua finalidade ainda permanece um enigma. Como se não bastasse, uma outra série de túneis, alguns datando de quase 3.000 anos atrás, jazem no sul da elevação do templo. Esse foi criado nas pedreiras, pelos lapidadores judeus que cortaram a pedra. Chegar a esse nível, talvez até um pouco mais abaixo. E assim que o túnel era feito, eram criadas passagens dos 2 lados. Depois, lajes eram colocadas acima do túnel, para que pudessem caminhar sobre o túnel e até mesmo proteger o túnel de espiões. Se aceitarmos que esses túneis datam de épocas bíblicas, qual poderia ter sido sua finalidade? Estamos na parede sudoeste da elevação do templo, diante de um dos mais famosos túneis subterrâneos de Jerusalém.
os portões de Uda. Os peregrinos que passavam pelos portões subiam uma rampa inclinada, sob a parede externa da elevação do templo, e que levavam a um pátio do templo, uns 12, 13 metros mais alto do que esse nível. Fontes da cultura judaica antiga nos informam que havia numerosos túneis de purificação entrando e saindo do templo, utilizados por sacerdotes realizando seus rituais. Outras entradas bloqueadas, como o portão de Uda, já bloqueado na antiguidade, admitiam os milhares de peregrinos que invadiam o templo durante os dias santos. Hoje, a área desse antigo túnel, diretamente abaixo da mesquita Al-Aqsa, é usada para a oração pelos fiéis muçulmanos. Ela leva aos portões bloqueados nas paredes. Sacerdotes, peregrinos, para ataque e defesa, os túneis serviram a todos e a seus propósitos. Mas talvez o que mais tenha mistério à sua volta seja o atribuído ao último rei da Judéia, rei Zedequias. Durante seu reinado, mais uma vez, a destruição se abateu sobre Jerusalém, dessa vez na forma de um todo-poderoso exército babilônio que para ela avançava. Para Zedequias, o fim estava próximo, mas poderia existir uma rota de fuga, uma saída da armadilha. No último capítulo do livro de Reis, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros perto do jardim do rei. O rei fugiu pelo caminho da campina. Existe uma curiosa história relativa ao cônsul americano em Israel durante o século XI, um certo Sr. Barclay. Quando seu cachorro desapareceu, ele foi procurar por ele junto com seu filho. Enquanto perseguia o cachorro perto dos portões da antiga cidade, Barclay entrou por um pequeno buraco na terra. E o que viu o impressionou. Um túnel cavernoso que levava à elevação do templo sob a cidade e que parecia se estender por quilômetros. Poderia ser esse o caminho de fuga bíblico? Poderia ser a legendária caverna através da qual Zedequias levou e escondeu seus famosos tesouros do templo? Quando Zedequias se rebelou contra Nabucodonosor, eles sabiam que o fim estava próximo. Então está dito que Deus proíba de cair nas mãos dos babilônios. Eles trouxeram tudo de Jerusalém, através do túnel ou caverna subterrânea, e esconderam no último buraco. Vandell Jones, que alega ser o Indiana Jones de Steven Spielberg na vida real, acredita que essa lenda seja verdade. Ele crê nisso com tanta paixão que passou anos cavando perto do Mar Morto, no ponto exato onde ele acredita que Zedequias tenha saído. E sabemos que embaixo dessa montanha há uma caverna, uma gruta que tem 7,5 metros de altura e 43 metros de largura, e ela vai em direção a Jerusalém. Então acreditamos que seja a saída da chamada Gruta de Zedequias em Jerusalém. Uma alegação surpreendente, mas há alguma evidência para provar tal teoria? Está dito no final do livro dos Reis e Crônicas que Zedequias, o rei e seu exército fugiram através do portão entre as duas paredes. Agora é estranho ter um portão entre duas paredes, mas embaixo dessa gruta eu posso lhes levar lá hoje e mostrar que há um portão de 3.000 anos que permanece no período do primeiro templo. E eles fugiram por aqui. Essa é uma caverna muito grande, não é apenas um túnel pequeno. É uma enorme gruta e há como muitos homens passarem por ela. A gruta é imensa e a história é intrigante. Mas será que resiste ao exame? Enquanto é uma bela história para uma lenda, a gruta tem o tamanho de um campo de futebol e Vandell Jones escava a mais de 50 quilômetros de Jerusalém. Dá para se esconder aqui, mas não dá para fugir. Mesmo o cachorro do Sr. Barclay não fugiu por aqui, eles o encontraram. E a teoria do Sr. Jones de que os tesouros do templo tenham sido retirados de Jerusalém e escondidos perto do Mar Morto?
O que é interessante é que a tradição dos rabinos diz que o rei Josias escondeu a arca mística, o objeto mais sagrado do povo, em algum lugar sob a elevação do templo. Poderiam os rabinos estar certos? Poderia ser que um dos tesouros mais valiosos, a Arca Sagrada, realmente estivesse embaixo de Jerusalém? Poderia estar num dos túneis ainda não explorados? Numa das grutas ainda não descobertas? E quem sabe, talvez no próximo túnel ou sob a próxima rocha, esteja a descoberta que irá abalar o mundo. Pois os mistérios lá estão, aguardando para serem desvendados.